Pessoal, bom dia. Vamos lá falar do mês de maio, né? Eu vou falar, como sempre, eu começo falando, depois o Elson fala do macro e perspectivas, e aí a gente abre para as questões, tá? Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui falando de performance dos índices aí, mundo afora, né? A gente olhar no mês de maio, o Bovespa subiu quase 4, Nasdaq 5,8, S&P 0,25 e o Russell 2000 caiu 1,1. Já no ano, na mesma ordem, né, Ibovespa subindo 0,6, Nasdaq 23,6 de alta, S&P 8,9 de alta e Russell 0,38 de alta. Quer dizer, certamente as big techs aí no S&P é quem fez a diferença, senão também teria caído ou teria subido muito pouco no ano. Então, assim, e a gente via lá no começo do ano muito estrategista negativo com o Nasdaq, enfim, com bolsas americanas, por conta de alta de juro, mas acabou que, pelo desdobramento que a gente viu de tudo que aconteceu, principalmente inteligência artificial, acabou levando esse mercado para as alturas, né? Muitas empresas dobrando de preço, enfim. Só um preâmbulo aqui para falar um pouco da gente também, o que a gente imagina que possa acontecer. Os pontos aqui, eu sempre passo em alguns pontos para sustentar nossas teses, e depois o Elson sempre desenvolve mais, né? Estados Unidos, a gente teve o risco do debt ceiling, né, no mês de maio, e que acabou ontem, né, no Senado, né? Mas assim, o risco já tinha meio que terminado lá no fim do mês, que foi uma boa notícia. Tem a questão dos juros ainda lá, que o Elson desenvolve um pouco mais, mas assim, então, se não terminamos lá alta, acho que estamos muito próximos. Eu falei dessa alta performance também de Nasdaq, S&P, também já. O segundo ponto para comentar é a China. A China, né, que todo mundo tinha aquele call de reabertura e tal, e que acabou não vindo, né? Ou veio muito pouco. A gente viu o mercado de commodities aí muito fraco, minério caindo, o segmento de frigoríficos que a gente acompanha de perto, assim, está difícil de recuperar, né? Você tem até alguma recuperação de volume, mas preço está muito difícil. Então, como a gente, todo mundo sabe que leitura de estoques da China ou dados da China é um negócio meio que difícil acreditar, então a gente fica sempre esperando os dados daqui, das empresas nossas aqui saírem, para a gente depois se posicionar. A gente viu, por exemplo, celulose caindo bastante, né? Eu até não entendi muito bem a performance da Suzano, eu acho que é uma queda que foi uma queda muito grande e parece que tem o preço baixo por um período prolongado de tempo. Não parece um bom cenário para ela também. E outra coisa da China, né, a parte de housing, que acabou atrapalhando bastante. Eu falei um pouco do minério, né, que foi muito mal, Vale também. E essa parte de housing acabou atrapalhando bem. A gente viu, começou lá no fim do ano passado, né, acho que no terceiro trimestre, já com a Evergrande tendo aqueles problemas enormes. Isso aí foi se arrastando ao longo dos trimestres seguintes. E continua, né, ruim. Hoje é que não saíram as medidas, mas que saiu que eventualmente pode ter medidas para melhorar um pouco isso aí. Alguma coisa que vai, na verdade, acho que melhorar muito pouco ou só deixar de piorar, mas acho que não é suficiente para um grande impulso no mercado de commodities, tá? Aqui eu estou falando também especificamente de minério. No Brasil, acho que não posso deixar de comentar que é o arcabouço, né, que foi aprovado, também o Elson certamente vai desenvolver mais, mas faltam as receitas, né? Acho que esse é um ponto complicado aí, né? Como é que chega lá? É a pergunta também que a gente faz aqui. Assim, conversando com empresas, algumas já receberam notificação, né, daquela história do ICMS, né, na base do PIS/COFINS. Então, assim, é um negócio que provavelmente vai ter judicialização, não é aquele negócio de colocar no PowerPoint, na apresentação e dizer, bom, vamos ter isso aqui de receita e tal. Acho que está bem longe disso. Então, acho que é um ponto de atenção.
A relação do governo com o Congresso, né, muito ruim também. E acho que um ponto só aqui que eu acho que é importante é a disposição do Lula de atravessar a rua para pisar na casca de banana na outra calçada, né? Acho que é a questão da Eletrobras. O negócio tem ganho zero para o governo, tem uma indisposição clara com o Congresso, porque o Congresso que está em grande parte é quem aprovou essa privatização da Eletrobras, e mais do que isso, o Congresso tem lá as benesses aí com essa aprovação. Dinheiro para o São Francisco, dinheiro para um monte de coisa aí, que a Eletrobras vai pagar ao longo do tempo, fora o que já pagou de outorga. Então, quer dizer, é um negócio muito difícil de acontecer, né? A desprivatização, né? Ou o aumento do direito de voto do governo, dado que esse aumento do direito de voto, a redução do direito de voto dele foi muito bem paga. Mas, como está no STF ali, não dá para ter a menor ideia do que vai sair, né? Acho que tem um ativismo enorme do STF sobre todos os assuntos, e sobre esse também pode ter negócio que a gente não imagina. Então, é um negócio também que a gente está olhando muito de perto e preocupados com isso, ainda que a gente tenha uma posição na Eletrobras já menor do que a gente teve, então a gente reduzir um pouco. Aqui, agora, entrando um pouco do lado das empresas, aí eu vou falar depois rapidamente do P&L e do mês. Eu acho que a gente assim está no momento ainda da maioria das empresas não muito bom, né, de resultado, né, basicamente porque a carga de despesa financeira é muito alta, né, não só o CDI está muito alto, né, não adianta, mas o juro longo caiu, mas a empresa paga o CDI, né, então o juro tem que cair, o juro básico. E os spreads aumentaram demais. A gente vê, a empresa hoje captando a CDI mais 3, está ótimo. Né? Tem muita gente captando CDI mais 5 ou a 20% ao ano. Não tem o que pare de pé com esse nível de juros. Então, assim, por isso é que esse ciclo, né, como os outros, né, em grande parte, mas acho que até com mais força aqui, é regido por esse macro e pela redução de juros. Então, essa é uma boa parte das teses que tem na carteira, estão nessa parte de redução de juros, em especial de juro curto, mesmo do CDI. A curva longa já caiu bastante, todo mundo viu, caiu 200, 250 pontos. Enfim, acho que aqui tem um ponto interessante para a gente olhar nos próximos meses. Por isso que a gente está nessa, bom, corte em junho, acho que não, corte em agosto, acho que tem uma grande chance. Então, a gente está muito próximo disso aí acontecer. Uma outra coisa que é importante para o nosso portfólio é essa questão do Minha Casa Minha Vida. Evidente, a gente acompanha muito de perto. O Conselho Curador do BNDES vai se reunir agora, dia 20 de junho, para decidir sobre o novo programa. Na verdade, não é um novo programa, são duas coisas. O novo programa está no Congresso, e deveria ser aprovado até dia 14, para não perder, para que a medida provisória não perca a validade. E essa parte da FGTS é independente disso, é simplesmente mudar o valor máximo do imóvel em determinadas faixas. Então, hoje, a faixa 4, que é a última faixa, é R$264 mil. O que o FGTS está considerando é aumentar isso para R$350 mil. Eu enquadraria todos os projetos das empresas que a gente olha aqui, né? Principalmente MRV, URI e a Direcional. Então, assim, seria um negócio incrível para elas. A affordability aumentaria demais. Segundo cálculos das empresas, aumentaria entre 20% e 40% a affordability. O juro cai de quase 10% nessa faixa 4 para 7,7%, que é uma porrada, né? Acho que melhora bastante para elas também. Enfim, acho que o preâmbulo era esse que eu queria fazer aqui. Eu vou falar um pouco aqui agora de performance. A gente teve um mês bom, né, em maio, o fundo subiu 9,3%. Eu já falei aqui o índice 3 e pouco. Enfim, mas esse não é o nosso benchmark. Nosso benchmark é ganhar dinheiro, né? A gente estava no negativo, a gente continuou, né? Fechamento do mês. Eu acho que a gente pode aí ter perspectiva de entrar em períodos melhores aí pela frente. Se a gente olhar a atribuição de performance do mês passado, basicamente metade foi ver das incorporadoras, não só de baixa renda, mas de outras também. A gente acha que
você tem né, são duas coisas, né? Baixa renda, é isso que eu falei, Minha Casa Minha Vida, então tem uma boa expectativa. E as outras, eu acho que passaram um ciclo que foi muito melhor do que os anteriores de alta de juros. Entendeu? A gente viu muita gente quebrando, e as empresas tinham lançado muita coisa, assim, sem pensar muito no que ia acontecer na frente. Acho que agora a gente vê uma parcimônia muito grande delas para lançamentos. Lançamentos estão caindo bastante esse ano já, caíram um pouco já no final do ano passado. A gente viu muita empresa postergando projetos, tá? Empresas grandes, como a Zetec, por exemplo, postergou algumas coisas que viu que ia ficar meio difícil para lançar, então deixou para frente. Eu acho que isso é muito saudável para o mercado. E outra coisa, os bancos encolheram muito a concessão de crédito corporativo. Então, hoje as empresas não têm mais crédito, a não ser essas grandes listadas. Então, a competição dos menores caiu muito, né? Então, isso é bastante positivo. Segunda contribuição aí, que foi 1,4 ponto percentual, é a parte de saúde. A gente, acho que essa parte andou, assim, foi muito mal na época do Covid, né? Aumentou muito a perda, né? O MLR das empresas que a gente fala, então assim, é um índice que mede a sinistralidade. A sinistralidade foi de 70% para 90% em alguns casos. Isso aí começou a cair. Então, tanto empresas de hospitais quanto de planos de saúde verticalizadas, né, no caso de Apivida, por exemplo, acabaram assim, voltando a melhorar um pouco, ter uma recuperação boa aí. E depois a outra contribuição importante foi commodities, 1,3 ponto percentual. E aqui é uma posição que a gente acabou reduzindo um pouco, a gente ainda gosta, mas a gente quer ver sinais melhores aqui. A gente estava, né, imaginando que China fosse um negócio mais rápido, mas a recuperação, principalmente em carne bovina, acabou demorando mais. Então, a gente tirou um pouco o pé, realizamos um ganho nessa posição, e vão ficar um pouquinho menores. E depois os ganhos são um pouco mais diluídos, está em bancos, em posição de índice aqui, principalmente no small, que é um índice que a gente gosta para pegar essa recuperação de mercado, principalmente algumas posições que não tem liquidez, mas quando a gente tiver essa carteira toda do small, ela pega muita coisa que a gente não compraria individualmente, mas o índice é um índice acho que tem uma composição muito boa. E acho que é isso. Deixa eu só passar agora por um pouco de composição setorial da carteira, e aí eu já vou passar aqui para o Elson. A composição setorial, né, hoje, a gente tem, a maior posição está no varejo, um pouco menos que um quarto da carteira, aí contando varejo alimentar e vestuário, enfim, Mercado Livre, então tem uma miscelânea grande aí nessa rubrica varejo. Incorporadoras de imóveis, está tanto de baixa renda quanto as outras, né? A gente tem uma posição grande, 20% do PL, depois 11 em commodities, 10 em índices, e 8% em locadoras. As locadoras aqui com viés até de aumentar um pouco, locadoras tanto de pesados quanto de leves, e aqui a gente tem feito algumas movimentações na carteira, a gente continua muito animado, a gente acha que continuam, né, as empresas que com potencial muito grande de crescimento. Do meu lado é isso, eu vou passar aqui para o Elson e volto para as perguntas. Legal. Bom dia, pessoal. Um monte de coisa aqui para falar. Tentar resumir aqui para não tomar demais o tempo da gente aqui. Bom, o Marcelo deu todos os detalhes aí da carteira e falou um pouco do que a gente viu de mercado e macro ao longo do mês passado. Claramente um mercado que ficou muito mais comprador de IM, particularmente de Brasil. Um pedaço disso é fluxo, um pedaço disso é o local começando a fazer uma alocação em equities, que ficou mais para trás. Eu acho que para o Brasil funcionar, dado que a gente no arcabouço, vou falar um pouco sobre isso, a gente não virou completamente a página, quer dizer, ficou meio incompleto, a gente tem uma agenda aqui de arrecadação e tudo mais para gerar consistência para as metas de primário, e aí você começar a desenhar uma queda, uma estabilização de endividamento ao longo do tempo. Esse negócio não tá contemplado ainda, nem sei se
bagunça que está politicamente dentro do Congresso, parece muito difícil que eles vão conseguir arrumar lá 1,5% do PIB a mais de arrecadação. A agenda fica mais ou menos pelo meio do caminho, tá? Você sabe, acho que o arcabouço foi importante para dizer que o governo não vai ficar acelerando os gastos sem buscar fontes de receita, então isso ajuda, eu acho que assim, isso ajuda a gente não virar a Argentina no curto prazo, mas não funciona para um prazo mais longo. Então, a gente fica vulnerável. Para o case de Brasil andar e dar certo, aí acho que, dado que você tem essa vulnerabilidade, você precisa de duas coisas. Você precisa ter um ciclo global melhor. Então, se o mundo tiver a fim de comprar IM, Brasil, RBOC, acho que a gente está bem posicionado e barato. E aí essas questões mais de longo prazo, eu estou com sinais corretos, mas eu não estou mostrando meios de como é que eu vou executar a questão fiscal com o Brasil, como é que eu vou entregar. Essa questão fica mais a segundo plano, o mercado não testa isso tanto. E o outro fator que a gente precisa é o ciclo doméstico aqui tem que ajudar. Então, é muito o que está acontecendo nesse mix de inflação e atividade para dizer se o Banco Central por aqui vai poder cortar juros ou não. Tá? Então, eu vou falar um pouco dessas duas coisas aqui. Uma parte do global, uma parte do doméstico, como a gente sempre faz. Globalmente, assim, acho que a boa notícia é que essas duas coisas estão convergindo. É claro que como você depende de duas coisas, é instável. Então, se você piora um pouco o global, ainda que a gente tenha, assim, domesticamente, a gente não, acho que você está convergindo para a queda de juros, provavelmente em agosto. Se você piora o global, o mercado vai vender. Então, assim, é um troço que é mais instável aqui, mas a gente está convergindo para as duas coisas por enquanto, e parece que, assim, passos razoavelmente sólidos. No global, o que a gente tem? Eu acho que a gente passou por uma porrada de coisa do começo do ano para cá. Assim, a impressão que a gente tem é que você viveu um ciclo econômico completo nesses 5 meses aqui. Quer dizer, você já teve reaceleração forte da economia, o mercado precificou isso e tem que fazer muito mais juros. O mercado precificou isso em fevereiro, com os dados de janeiro. Os dados de janeiro, de fevereiro e março começaram a vir um pouco mais para baixo. Mas aí, junto com isso, veio crise bancária, o mercado vendeu equities. Você saiu de subida de juros no curto prazo para corte de juros no curto prazo, no intervalo de 2 semanas. E o mercado foi estabilizando, ainda um pouco quepado agora nas últimas semanas, com medo do debt ceiling. Tá? Então, difícil. Mas essa estabilização, quando você olha para os cenários, ela começa a formar uma trajetória um pouco mais positiva, em parte para a tech lá e eu acho que em parte para a IEM também. O que acontece aqui? Eu acho que duas coisas. Uma, a economia americana está forte ainda, mas tem sinais de desaceleração. Mesmo o payroll que saiu hoje, né, 339 mil empregos novos, é uma porrada. Mas quando você olha um pouco para os dados, por exemplo, da pesquisa domiciliar, que mede emprego, o desemprego subiu para um mês, foi uma mexida importante. Ele ainda está muito baixo, mas foi uma mexida importante. E salários, quando você olha lá para earnings médios, ainda que não seja o melhor indicador de salários, está subindo, ele sai de 0,5 para 0,3 no mês. Então, assim, eu tenho alguns sinais de desaceleração, estão ficando mais consistentes no mercado de trabalho. Você pega na ponta, pedidos de auxílio-desemprego, que eu acho que é o indicador que a gente tem que olhar com mais cuidado, para tentar pegar uma perspectiva de mercado de trabalho, eles estão mais altos. Se pegar a taxa de quits rate, quer dizer, de gente pedindo demissão, isso é um sinal de que o mercado de dinamismo no mercado de trabalho. Então, mais gente pedindo para sair do emprego significa que ele está enxergando mais oportunidades de emprego. Esse troço está caindo. A gente acha que, assim, olhando, passando uns filtros aqui, para além dessas variações mensais, uma tendência de desaceleração mais clara. Tá? Os salários, em certo sentido, repercutem um pouco isso. Tá? É claro que a inflação ainda é alta lá,
inflação de serviços e segura um core elevado, o Fed está olhando para isso. Mas se você tiver consistência na desaceleração, acho que faz sentido parar para olhar. Tá? Tem um outro fator que é importante que reforça isso. Isso daí veio depois da crise bancária, ficou mais claro. O mercado de crédito está desacelerando, né? Já vinha desacelerando lá no final do ano passado. Pós-crise bancária, a gente espera que você tenha uma desaceleração adicional. Crédito desacelerando nesses níveis me disse que o mercado de trabalho tem um lag, mas o mercado de trabalho deve desacelerar também. Tá? Então, você soma essas coisas, tem uma certa consistência aí, uma contração de crédito vindo adicional, você economiza aumentos de juros que o Fed podia fazer. Não é à toa, quando você olha para o que esses caras têm falado, você pegar o core lá do FOMC, então o Powell, o Jefferson nessa semana, que é o vice-chair, esses caras estão sinalizando que é um comitê dividido, mas esses caras estão sinalizando de que vão parar para dar uma olhada. Tá? E aí, quando você está nesse ambiente, vamos pensar, sair do ambiente de superaquecimento para um ambiente de recessão por causa de crise financeira, foi afunilando esses riscos, as caudas foram ficando muito menores, agora a gente está discutindo, olha, ele vai parar, talvez ele pare e volte a subir um pouquinho mais em julho, é meio um fine-tuning do final do ciclo de aperto. Tá? Palpite é difícil, porque os dados ainda estão muito voláteis, depende um pouco dessa transmissão do crédito para a atividade, mas o que me parece mais razoável é que ele pare em junho e vá parando, siga parado por um bom tempo. Esse tipo de cenário com as caudas menores, o risco começa a distribuir. Tá? Então, a gente está vendo isso em tech, por exemplo, teve todo esse boost de inteligência artificial que ajudou, mas tem um pedaço aqui de você ter mais clareza de qual é o custo do dinheiro, isso ajuda bastante. E eu acho que o mercado está começando a procurar, dado que você sabe onde mais ou menos está o teu custo do dinheiro ao longo do tempo agora, não tem mais riscos muito grandes de você ter uma aceleração muito grande de treasury, também não tem um risco muito grande de uma recessão global profunda, vão ser as duas caudas que deixaram o mercado mais vendedor. O mercado, como você está perto do fim do ciclo de aperto, o mercado está buscando oportunidades nos cíclicos no mundo inteiro. E aí, como os ciclos de política monetária ficaram meio sincronizados pós-pandemia, então todo mundo baixou juros muito rápido, depois a inflação subiu, todo mundo subiu juros rápido, vai buscar quem está mais adiantado nesse processo. Tá? Menos China, menos essa história, até porque a China ainda está desacelerando, e mais uma questão de quem tem uma aceleração de absorção doméstica, demanda para vir mais rápido. E aí você vai olhar para o ciclo de política monetária, e aí aqui o Brasil está bem posicionado. Né? A gente, se você olhar, a maior parte dos países ainda está subindo juros ou está cogitando parar. Mesmo no âmbito de emergência, assim, quem parou mais recentemente. O Brasil parou faz 10 meses, a gente parou em agosto do ano passado. Então, a gente está mais perto dos cortes, então, naturalmente, a gente é um mercado aparentemente elegível para pegar essa recuperação cíclica aí que o mercado global está perseguindo. Tá? Então, eu acho que é isso que ajuda no plano de fundo global para a gente. A gente está começando a entrar num ciclo mais positivo. Tá? Ele oscila, até porque você tem muita dúvida ainda em relação a qual que é o patamar que a economia americana está desacelerando. Se ele estiver desacelerando muito devagar, é um problema. Mas, como você não tem mais as caudas, ou as caudas estão mais magras, o mercado está buscando esse risco, a gente está bem posicionado. Tá? O que vai acontecer aqui com o Brasil? Eu acho que aí para o Brasil, assim, já que o grande driver global é procurar lugares em que você esteja mais próximo de queda de juros, esse cenário tem que se viabilizar aqui dentro. Não é porque a gente parou de subir antes, a gente fez o ciclo de política monetária altista mais cedo, que a gente vai necessariamente cortar mais cedo. Tá? Mas quando a gente olha para os números, apesar do Lula ter atrapalhado um monte na desancoragem de expectativas, todo esse conflito que ele criou com o BC, quando a gente olha para os números, está melhor. E
a perspectiva em particular eu acho que é mais positiva, tá? Olhando para a inflação, tanto o núcleo quanto quebrando o núcleo entre serviços e bens, isso tudo está muito parecido. A gente está rodando perto de 5%, às vezes a gente roda em 4% alto, 6%, analisando as últimas variações mensais, 6% anualizados, tá? O que a gente acha que vai acontecer? Claro que isso incomoda o Banco Central, porque a economia ainda está forte. Mas para frente, a gente vê um espaço bacana de redução. Primeiro porque assim, o núcleo de industriais rodando a 5%, grosso modo, a tendência curta agora, no analisado, está muito alto. Assim, a inflação de bens nos Estados Unidos está rodando mais perto de zero. Tá? Quando eu olho para os IPAs e olho para as commodities caindo dessa forma, e eu estou vendo manufaturas no mundo inteiro, olha os PMIs globais, como estão vindo para baixo, tem um espaço de queda grande nesses indicadores. É difícil estabelecer tempo, mas assim, a queda me parece muito consistente. Eu acho que a gente vai, ao longo do segundo semestre, rodar mais perto de zero do que de 5% que a gente tem rodado agora nessas variações anualizadas. Tá? Então, a inflação de bens vai seguir vindo para baixo, quem tem gordura aqui. Na inflação de serviços, que é um negócio que incomoda mais o BC, naturalmente incomoda, porque a gente ainda está com o mercado de trabalho aquecido, eu acho que o BC, com razão, está olhando para o core de serviços, e o core de serviços, 60% do core de serviços é metade aluguel e condomínio, a outra metade é alimentação fora do domicílio, restaurante, bar, esse tipo de coisa. Aluguel e condomínio, ele é muito indexado. Então, com a inflação corrente baixando, gradativamente, conforme você vai renovando os contratos, o aluguel e condomínio vai vindo para baixo e convergindo para essa inflação passada. É ruim, né? Teve inflação backward looking, não tem jeito, esse é um dos das grandes questões de indexação aqui. Mas quando a inflação está vindo para baixo, isso ajuda. Se a inflação de bens está vindo para baixo, as commodities estão vindo para baixo, do ponto de vista de indexação, a gente vai ter números um pouco melhores em relação ao esperado. Tá? Então, e aluguel está rodando mais do que essa tendência. Então, a gente vai ver essa correção para baixo no aluguel no curto prazo. No IPCA já vão vir, no IPCA 15 vão vir dados melhores, no IPCA provavelmente também dados melhores. E a alimentação fora do domicílio, aqui, se você olhar a alimentação no âmbito do consumidor, ela vinha subindo lá, a coisa de um ano atrás, ela subia na variação anual perto de 18%. Hoje esse negócio na variação anual está rodando a 5%. E vai vir para muito perto de zero, porque os alimentos têm mais para cair. Com a alimentação caindo no final da cadeia, é muito pouco provável que você não tenha queda em restaurantes, bares, etc. Essa inflação está rodando de bares, restaurantes, está rodando a 8%, 9%, 10% já há algum tempo. Eles estão repassando, teve a reabertura, teve queda de margens lá atrás, os repasses estão vindo, mas esse é um processo que vai se esgotando. E conforme a gente vai tomando choques para baixo em alimentação, isso vai, em alguma medida, repassar para a cadeia. Então, a gente vai ver números menores aqui também. De novo, esses dois grupos, a alimentação fora do domicílio e aluguel e condomínio, são 60% do núcleo de serviço. Então, a gente vai vendo o serviço para baixo, a gente vai ver o núcleo de bens para baixo. A inflação vai ter uma cara melhor nos próximos meses. Tá? Isso já ajuda bastante. Acho que você cria uma condições para pensar em corte de juros aqui. O outro fator, que talvez incomode mais, é que a atividade. A atividade vem um pouco mais forte nesse primeiro tri. O mercado de trabalho um pouco mais forte também. Mas eu acho que o que está bombando a atividade são fatores mais transitórios. O que é mais estrutural, pelo menos tem mais longevidade no ciclo, é o que vai prevalecer. O que bombou a atividade no curto prazo? Acho que você teve expansão fiscal, especialmente transferência para baixa renda, muito grande, desde o final do ano passado para cá. Isso está segurando muito a demanda da renda mais baixa. Você teve agricultura porrada nesse primeiro trimestre. O PIB do primeiro trimestre foi basicamente agricultura.
todo o resto foi mais baixo. Serviços é um pouquinho mais puxado, mas foi puxado basicamente por transportes, que transportes foi mais forte por causa da agricultura. Esse troço também sai da frente. E tem uma única coisa que acho que perdura um pouco mais, é que conforme você vai baixando o preço de alimentos e combustíveis, sobra um pouco mais de renda disponível para as outras coisas, tá? Mas esses dois outros fatores aqui, o fiscal e agricultura principalmente, eles saem da frente agora nos próximos trimestres. Quais são os fatores que perduram, que pesam a atividade? Eu acho que o grande fator, assim, tem dois. Juros faz muita diferença na decisão de investimento e de consumo de duráveis. Se você olhar o investimento no PIB, nos últimos 2 trimestres, o quarto tri do ano passado, o primeiro tri desse ano, ele está caindo 5%, ponto a ponto. Então, assim, juros estão fazendo diferença aqui, por exemplo, na decisão de investimento, em formação bruta de capital físico. O outro canal de transmissão de juros importante, pensando na absorção doméstica, é o crédito. O que a gente está vendo no crédito? Acho que tem 2 coisas aqui que vão impactar nos próximos meses. Já conversei bastante com vocês sobre isso, mas não custa relembrar. Crédito para pessoa física está péssimo, porque o crédito para pessoa física, como o que foi mais forte aqui, a gente tem, assim, se você pensar no espectro do consumidor aqui, olhando para a renda, o cara de renda mais alta ainda tem poupança. E ele é muito menos vulnerável ao ciclo. O cara de renda mais baixa teve os estímulos fiscais, tá? A Bolsa Família, e agora esse adicional por filho. O meio aqui tem um problema. Esse meio é um contingente gigantesco. Esse meio é o que você vê nesses dados de inadimplência explodindo no crédito bancário. Então, as famílias estão com um balanço, na média, estão com um balanço muito ruim. Quando eu olho para a concessão de crédito, vou tirar cartão de crédito à vista, que nem é um crédito propriamente dito. 95% do crédito está indo basicamente para o crédito rotativo no cartão, para atraso, crédito por cartão de crédito atrasado e para cheque especial. São linhas caríssimas que o cara entra porque ele não tem muita outra escolha. A gente vai ver NPL, inadimplência aqui subindo das famílias ainda, e esses caras vão diminuindo o consumo. Do lado das empresas, tem uma queda no investimento, e mais que isso, como os bancos estão mais cautelosos na concessão de crédito, está diminuindo o crédito disponível também para concessão de capital de giro. A gente está vendo isso tanto em concessão de cartão de crédito quanto em antecipação de duplicado. Tá? Capital de giro é crucial para o emprego, porque, especialmente quando você vem das empresas médias para baixo, é meio da mão para a boca. Se você não tem disponibilidade de capital de giro, esse cara não vai aumentar a operação dele, não vai empregar mais. Tá? Então, a gente vai ver a correlação de capital de giro, de crédito e capital de giro, com o emprego é grande, a gente vai ver isso passando pelos números de emprego no próximo trimestre. Se você tiver números de emprego caindo nos próximos trimestres, ou piorando, com as famílias com balanço tão precário, já entrando em linhas de crédito muito perigosas, eu acho que a gente vai ter um problema de consumo. Então, o investimento está vindo para baixo, já caiu 5% em 2 trimestres por causa dos juros. E se você tiver um problema adicional de consumo aqui, eu acho que você vai ter um PIB um pouco mais para baixo. Nos 2, 3 próximos trimestres, tá? Os fatores transitórios vão ficando para trás. A gente vai ver números um pouco piores. Não é uma grande recessão, o balanço das famílias tem problema, mas o balanço das empresas está muito bom, os bancos estão com balanço bom. Acho que a gente não vai ver nada parecido com o que a gente viu nas nossas últimas grandes recessões, mas é uma desaceleração importante. Se eu tenho desaceleração, se eu tenho dados de inflação mais positivos, tem uma história aqui de juros, tá? E acho que é uma história bastante sólida. Por isso que a gente tem essa visão aí de que vai ser em agosto. A curva, eu acho que se for em agosto, a curva tem ainda um tanto para precificar. Vai alongando, tem muita coisa aqui que já foi, tá?
tem risco, a gente não vai voltar para o mesmo nível de juro neutro. A gente está com a agenda fiscal incompleta, a gente depende muito do equilíbrio externo, da dinâmica global. Então, a gente não é um país de 3% de juro real, não somos mais. A gente namorou esse mundo há alguns anos. Nosso juro real neutro vai ser mais alto. Então, um pedaço do ajuste da curva, quando você vai alongando, já foi. Onde está a oportunidade de investimento aqui? Isso é normal. Assim, a curva vai lá na frente. Olha para os múltiplos da Bolsa. Se a curva já ajustou, os múltiplos da Bolsa, mesmo tirando Petro e Vale voltaram para os múltiplos que eles estavam lá no pré-pandemia, basicamente. Se você olhar os domésticos, ainda estão muito passados. Então, é aqui que eu acho que tá um pedaço grande da recuperação, o mercado está fazendo esse movimento. Então, a gente está virando uma página aqui do ponto de vista de política monetária. Vamos provavelmente ver cortes ao longo do segundo semestre, e aí vai mudando um pouco o ciclo, e muda o ciclo de ativos aqui também, tá? Então, a gente acha que tem números, a gente vai ter bolsa como um todo, performa bem melhor agora, pensando nos próximos meses. Onde estão os riscos? Os riscos é a longevidade do ciclo. A gente não resolveu o nosso problema. Vamos ter um plano fiscal, a gente não vai conseguir fechar essa conta na arrecadação, muito difícil. Ainda que no primeiro momento você consiga, assim, mas o Lula vai perdendo popularidade, já está com uma dificuldade gigantesca no Congresso. Ele não vai arrumar 1,5% do PIB para fechar a conta. Então a gente fica muito pendurado no global. O global ainda é volátil. A história é boa, mas ainda você está no alvorecer da melhora de ciclo lá. Então, ainda é uma história volátil que a gente vai ter que ficar olhando o tempo inteiro. A gente talvez tenha esses pequenos ciclos dentro do grande ciclo de política monetária. A gente está vulnerável a isso, porque a gente está muito dependente do global. E eu acho que a gente tem que estar preparado para esse ciclo curto. Tá? A gente teve ciclos muito longos aí desde 2003, grande compra em 2003 até 2010, depois uma compra de novo até 2009, né? Depois uma compra de novo de 10 a 12, depois uma venda até 16, uma compra até 19, por aí vai. Agora acho que a gente está falando em ciclos meio Fernando Henrique, ciclos de um ano muito abruptos, muito fortes, os ativos caem muito, as curvas abrem violentamente, então os ativos equity caem muito. Então recupera muito rápido, mas tem uma vida curta, então a gente vai ter que estar atento para isso. Agora, dito isso, parece que a gente está alinhando um horizonte bacana para os próximos meses. É isso, vamos para a pergunta. Cavalheiro, isso é para você. Recente reprecificação do portfólio traz quais mensagens entre a atratividade de ciclos domésticos versus commodities? Quais setores e cases justificam redução de posições? Tá, vamos lá. Bom, pegando carona aqui no que o Elson falou agora, acho que é isso, né? Quer dizer, acho que o mercado andou, né? Deu essa andada esse mês de maio, enfim, está um pouco mais animado, mas a gente ainda está muito longe do que seria um target aí das empresas que a gente acompanha, né? Uma boa parte delas. E por quê? Porque a gente passou muito tempo com um cenário muito ruim. Passou muito tempo subindo juro, né? Não só o juro, mas o custo de crédito para as empresas subindo mais ainda, né? Receita caindo. Então, isso é uma tempestade perfeita. Eu acho que a gente começa a desfazer esse negócio, desfaz o financeiro, né? Melhora isso, melhora vendas. Então, a gente tem uma recuperação ao longo do tempo. Por isso que eu acho que não dá para dizer que a gente já teria que fazer uma rotação de cíclicos domésticos, né, para commodities. E também, quando a gente olha para commodities, né, eu falei um pouco no começo, o Elson também reforçou aqui, a gente tem a China ainda muito fraca, né, a gente tem, né, de todas as commodities aí listadas, né, com ações, né, com empresas listadas em bolsa. Eu falei um pouco de Vale, acho que é aquele negócio de ciclos muito pequenos, aí, muito curtos, né, dentro desse mercado que é ruim, né, desaceleração da China, né? Quer dizer, desaceleração, a China está crescendo, mas eu digo, já está está difícil ver uma aceleração grande que justifique uma posição nesse tipo de empresa.
Ainda mais se é um setor que o governo, acho que não é a prioridade do governo chinês. A prioridade é não deixar ninguém mais boiar ali nesse setor de housing. Então, me parece ser interessante. Quando a gente vai para proteínas, a gente tem, obviamente, né, você tem BRF, você tem Minerva, que exporta muito para a China, mas ainda está difícil de ver os dados ganharem muita atração. Estão vindo e tal, mas não está uma maravilha. Eu acho que vai melhorar. Aqui é um segmento que a gente olha de perto e acho que tem oportunidade. Celulose, eu não entendi essa andada da Suzano, um negócio para mim muito mais técnico e uma compra meio de turma aí, quer dizer, o sell-side deu compra para tudo, né? O pessoal estava querendo que o sell-side desse compra, então foi lá, aproveitou e comprou. Não parece fazer nenhum sentido, tá? Dado que você tem um custo de produção baixo, mas não só, né? Qual que é a tese aí de Suzano, por exemplo? Ah, mas eu tenho um custo baixo. Tudo bem, mas as novas capacidades que estão entrando no mundo também têm custo baixo. Então, provavelmente, o novo custo, né, o novo custo médio de produção é muito mais baixo do que era há 5 anos. Então, não dá para ficar olhando o gráfico de 5 anos atrás. Ah, tem um cara lá na Finlândia que produz o dobro do preço da Suzano. Esse cara não deve mais estar vivo hoje, mas tem um projeto aqui no Chile que está vivo e o custo deve ser meio parecido com o da Suzano. Então, assim, tem um pouco de folclore nessa história. A gente não gosta, por hora, desse setor. Aí sobre o petróleo, né? O petróleo, né? Eu não vou me arriscar aqui a fazer projeção de preço de petróleo, mas parece que assim chegou mais perto do piso do que do topo. Então, mesmo as ações que a gente tem sofreram, a gente vinha reduzindo um pouquinho na margem, hein? Mas é um segmento que a gente gosta. Então, aqui acho que tem upside, né? O problema na Petrobras também, acho que não é tão grande, né? Acho que o Lula entrou falando aquele monte de bobagem, mas acho que mostrar na conta, falar, olha, tem aqui os dividendos da Petro, nós vamos abrir mão disso aqui, a gente está precisando de um monte de dinheiro, vamos agora baixar o preço do combustível fóssil, né? Uma empresa estava falando em renovação energética, e vamos para combustível fóssil e baixar o preço. É isso? Acho que não. Então, parece que não vai acontecer muita coisa na Petro, então também é um cavalo aí que o gringo gosta. Então, se o governo começar a mostrar ao longo dos trimestres que, olha, o resultado vem bem, vou pagando dividendos, também acho que ganha preço. Então, diferencia aqui algumas, proteínas, né, algumas, e petróleo, e celulose e metais, né, minério um pouco mais para baixo. Então, assim, o doméstico acho que ainda tem bastante espaço, só para reforçar aqui, em vários segmentos, saúde, locadoras, varejo, mas é aquele negócio que o Elson comentou aqui, ciclo curto, então a gente tem que ter liquidez, incorporadoras também, tem que ter liquidez e tem que, pô, a hora que achar que chegou meio perto, sair, provavelmente vamos perder um pedaço da festa, mas a gente prefere chegar bem em casa, né? Acho que esse é o nosso ponto aqui. Próximo. Elson, após ajustes dos bancos centrais mundiais, desafios mais focados em inflação ou atividade? Como impactam EM Equities? Essa é uma boa pergunta, assim, a gente tem pensado bastante sobre isso. Assim, parece ser o razoável, assim, ser um negócio, um filme que está se configurando. Hein? Por enquanto, a inflação era muito alta, fazia muito sentido todo mundo subir juros. Esse era o pace de todo mundo no Brasil mais adiantado nesse processo, é evidente. Agora, a minha impressão, e aí, se você pegar o que eu disse aqui na minha parte, que você pega lá o core do FOMC, por exemplo, do Fed, Powell e companhia, estão falando estão dando sinais de que vão dar uma parada para olhar. Eles estão parando com consistência na desaceleração, acho que isso é importante, uma inflação um pouco mais baixa, mas ainda a inflação de serviços e os cores muito acima da meta. O que isso me diz? Assim, que eles vão esperar, a política monetária tem lags, então eles vão esperar um pouco. Mas acho que o sinal dessa história toda aqui é que você não vai fazer um overkill da economia para trazer essa inflação muito rápido. A convergência da inflação para a meta, no plano de voo deles, é muito gradual. Mesmo nos forecasts deles, você só converge para a meta lá perder de vista, né, depois de 2025. Então,
ou chega na meta. Então, me parece que vai ser uma história gradual. Como é que vai ser o mercado global em relação a isso? Eu acho que, assim, a aposta deles, eles vão ficar parados por um tempo maior, eles vão ficar olhando para a inflação de serviço que vai cair gradativamente conforme o mercado de trabalho nesses países mais ricos, mas principalmente o US, se desacelerem e a desaceleração do mercado de trabalho e a transmissão para preço de serviço é muito gradual. E acho que não vão fazer mais nada do ponto de vista de política monetária, vão cortar lá na frente gradativamente. E eu acho que esse cenário é muito bom para a IE, principalmente para aqueles que já subiram juros e vão estar no processo de queda, como o nosso. O risco que você corre, e isso ajuda a explicar um pouco o bom comportamento dos mercados nessas últimas semanas, se você tiver uma surpresa, porque a inflação de serviços é o que vai nivelando a inflação como um todo. O que vai fazer você sair daqui? Se você tomar um choque na inflação de bens. Esse é um tremendo question mark nos mercados globais agora, você fazendo nearshoring e reorganizando as produções. Não tem nenhum sinal de inflação de bens, pelo contrário. Mas aqui é o risco. Se você tiver algum choque maior de oferta e a inflação de bens voltar a subir, com esse patamar mais alto de inflação de serviços, a inflação toda está subindo. Então, essa convergência gradual tem riscos, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado com o risco. O cenário assim, global fica mais volátil. Por isso que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com isso. Agora, se você pegar essas últimas semanas, o que aconteceu é o contrário, né? Então, a gente está vendo commodities para baixo, a gente está vendo os PMIs, então, manufatura global vindo para baixo, a gente está vendo os preços dos industriais nas cadeias vindo para baixo. Isso tudo ajuda na convergência. Tá? Por isso que as taxas no mundo inteiro estão fechando. E para a gente, em particular, isso é muito bom. A gente tem uma história meio parecida com o que está acontecendo com o US, só que o filme está mais na frente. Nossa inflação de serviços é mais baixa. E a gente não está com o mercado de trabalho tão apertado assim. Então, para a gente, isso é particularmente positivo. Mas tem que olhar muito como eles vão fazer essa convergência muito gradual, tem que olhar muito para os choques. Então, é isso que vai botar a volatilidade globalmente, e a gente é um beta grande dos mercados globais. Tá? Não temos mais perguntas. Tá joia. Pessoal, obrigado. Obrigado por quem participou e até o mês que vem. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada.